Graça e paz para todo mundo. Vocês estão bem, gente? Bom, pessoal, nós estamos aqui de volta em Imperatriz por um pouquíssimo tempo. Estou com a minha família aí. Para nós é uma alegria grande voltar agora todo mundo aqui em Imperatriz. Eu acho que a maioria de vocês soube o que nós acabamos de viver, um grande milagre, o nascimento do nosso neném, o Éden. E se você orou pela minha esposa, se você orou pelo nosso bebê, saiba que as suas orações foram ouvidas. Em 18 horas vão estar aqui com a gente. Vai estar o Éden, a Laila, todo mundo. E para a gente tem sido uma alegria celebrar com a nossa família, com nossos amigos, esse milagre muito grande, né? Em toda essa jornada de vida e morte nos hospitais, mudança de cidade, mudança de ministério, você tem duas escolhas, né? Ou você deixa o trator passar por cima de você e você morre espiritualmente, ou então você pega na mão do Espírito Santo e deixa que ele te amadureça. E a palavra que eu quero trazer hoje, não só para vocês, mas para mim também, eu quero falar sobre filhos maduros. A expectativa que Deus tem no teu crescimento, no teu desenvolvimento. Não sei quanto tempo você tem de crente, de evangélico, não sei se é a primeira vez que você está chegando aqui na igreja, mas eu tenho percebido Deus falando à igreja brasileira: eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva, porque eu tenho prazer na alma daquele que não está retrocedendo, mas eu tenho prazer na alma daquele que está avançando. Quantos querem avançar para a glória de Deus? Eu quero avançar, e eu quero dizer que eu tinha plano de falar uma outra coisa, mas desde que eu cheguei em Imperatriz, essa palavra sobre maturidade começou a bombardear o meu espírito, e eu sei que é uma palavra para a igreja imperatrizense, né? E eu me incluo nessa igreja imperatrizense porque eu sou filho dela, e hoje eu estou frutificando fora do Maranhão aquilo que eu recebi aqui no Maranhão. Então, como vocês sabem, eu acabei de falar, eu tenho um bebezinho agora recém-nascido em casa, e como é maravilhoso acordar de manhã e receber aquele sorriso. Quem ama receber um sorriso de um neném, né? Bonitinho. Aí você fica, né? Parece até o Tiririca de manhã. Ai, nininhoninho. Aí fica lá, e o tempo vai passando e a gente fica olhando para aquela bolinha lá, e ele vai sorrindo, e a gente vai achando lindo. Mas imagina se daqui 2 meses meu filho está no mesmo tamanho, fazendo as mesmas coisas. Daqui 10 meses, meu filho está do mesmo tamanho e fazendo as mesmas coisas. Meu coração vai ficar desesperado, sim ou não? E a gente tem em casa uma criança com paralisia cerebral, e a gente sabe o que é a dor de ver um filho não desenvolver em algumas áreas. E a gente sabe também a alegria de ver um filho ter vitórias em algumas áreas que ela não conseguia desenvolver de forma nenhuma. Então sim, você é o bebê de Deus, Deus tem prazer em você, mas Ele ama quando você decide crescer. E para a gente crescer, a gente precisa tomar algumas decisões, né? E algumas delas são 3 características que eu quero compartilhar com você aqui, de um filho maduro, né? E a primeira delas é maturidade nos nossos relacionamentos. Se você puder anotar, fica à vontade. Eu espero te ajudar muito hoje, assim como essa palavra tem me ajudado. Então Deus espera de nós o quê? Um coração de criança, mas uma mente madura para governar com Ele. Deus quer que você tenha a simplicidade do Evangelho dentro de você, mas Ele quer que você tenha também a capacidade de governar. Então, muita gente fala assim: eu não quero amadurecer porque vou perder a sensibilidade ao Espírito Santo. Sabe, parece que quando eu estou estudando a Bíblia, ou essas pessoas que mergulham profundo na teologia, todo mundo esfria espiritualmente, então deixa eu ficar aqui onde eu estou. E é uma grande mentira dizer que crente maduro perde a paixão por Jesus. Na verdade, se o teu coração só está animado para sentir algo da parte do Espírito Santo, aí você tem que ligar um sinal de alerta, porque nós não podemos ser movidos por uma fé que sente e responde o tempo inteiro. Porque tem dia que você não vai sentir, tem dia que você não quer orar, tem dia que você não quer ler a Bíblia, tem dia que a vida vai bater forte,
E aí, como é que vai ser? Aí Deus espera que você tenha uma fé madura e você coloque para fora paixão por Jesus de verdade. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então abra sua Bíblia comigo aí. 1 Coríntios 3, a partir do verso 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. Ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Tive que dar-lhes leite e não um alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber tal alimento. De fato, vocês ainda não têm condição, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja, divisão está entre vocês, não estão sendo carnais, agindo assim como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. De modo que nem o que planta, nem aquele que rega é coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, mas vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu posso ver o coração de Paulo aflito, né? Porque ele quer compartilhar coisas grandes com aquela igreja, ele quer compartilhar segredos do Espírito Santo, mas aquela igreja está perdendo as coisas maravilhosas de Deus, porque eles estão valorizando demais fofoca, inveja, divisão. Entre eles há muita discussão entre quem é o homem de Deus, quem é a visão mais correta, quem é a pessoa mais ungida, a quem eles têm que ouvir. E Paulo fica indignado com isso e chama ele de crianças em Cristo. Por que Paulo chamou eles de crianças em Cristo? Talvez porque eles não tinham acesso à verdade. Gente, eles estavam sendo discipulados por Paulo, o maior de todos os homens de Deus. Foi o cara que é considerado pela história como aquele cara que inventou a religião que a gente segue hoje, que é o cristianismo. O cara mais influente na história do evangelho até hoje. O próprio apóstolo Paulo estava ensinando eles. Apolo, discípulo de Paulo, estava investindo na vida deles. E Paulo estava dizendo, vocês são crianças. Então não é só a quem eu estou ouvindo, é a postura do meu coração. Tem gente que lê os melhores, ouve os melhores, anda com os melhores, mas continua sendo criança. E por que é isso? Às vezes a gente acha que o acesso à informação vai trazer sabedoria e inteligência, mas não é bem assim que acontece. Nós precisamos mudar uma chave no nosso entendimento. E se nós valorizarmos as coisas pequenas, nós seremos pequenos. Se nós valorizarmos as coisas grandes, nós seremos grandes diante de Deus. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, a forma como eles se relacionavam uns com os outros mostrava imaturidade. E olha que Paulo nem citou pecados sexuais, nem assassinato, nem adultério, e outros pecados que a gente, como crente, acha horrível, né? A inveja, divisão já era suficiente para mostrar que o coração deles era um coração imaturo. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você está valorizando demais o que as pessoas dizem a teu respeito? Ainda mexe muito contigo quando alguém diz, você sabia que o fulano disse isso de você? Você se sente bem quando alguém vem te contar uma coisa da vida de alguém? Você ainda se sente atraído, dizendo assim, eu preciso saber disso, eu preciso saber disso. Ai, me fala, senão não consigo dormir. Tem gente que não consegue dormir, né? Tem coisa que eu vou falar para minha esposa, amor, eu tenho que te falar um negócio. Não, mas de noite eu te falo. Não, meu irmão, peraí, me fala logo. Senão eu não almoço, eu não janto, eu não durmo. Ansiosa, precisa saber, né? O que está acontecendo? Mas uma coisa é coisa de marido e mulher. Mas tem gente, irmãos, que culturalmente está envolvido nesse negócio.
né? O WhatsApp da pessoa, né, nem precisa do capeta. Tá lá, é só notícia ruim, é só fofoca, é só desgraça. Eu preciso saber o que está acontecendo de ruim. Eu preciso ser alguém que vai jogar pedra em alguém. Eu preciso falar mal de alguém. Cara, toma cuidado com isso. Porque quem se apega a essas pequenas coisas está abrindo mão dos segredos do Espírito Santo. Quantos querem ouvir os segredos do Espírito Santo? Fala, eu quero. Fala bem alto, eu quero. Então, se você acha que só a busca ao Espírito Santo é importante, você começou pensando bem, mas eu tenho percebido aquilo que o apóstolo Paulo percebeu. Pessoas até têm fome de Deus, têm desejo por Deus, mas o quanto que elas são comprometidas com inveja, fofoca e divisão, deixam ela verdadeiros anões espirituais. Verdadeiros anões espirituais. Irmãos, eu tenho conhecido homens que já têm até títulos eclesiásticos. E você percebe uma certa imaturidade espiritual nessas pessoas. E a gente fica assim, mas não tem jeito, essa pessoa anda com fulano. Esse aqui já esteve no lugar tal. Por que essa pessoa continua tão pequenininho espiritualmente? Porque continua valorizando demais essas coisas pequenas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês como imperatrizense. Teve um cara que passou um tempo aqui, esse cara é de outra nacionalidade. E ele morou em Imperatriz há algum tempo. E depois eu encontrei com esse cara em outro lugar, em outro estado do Brasil. E esse cara falou assim: Daniel, lá em Imperatriz vocês falam muito, né, sobre a batalha espiritual. Eu falei, a galera fala muito sobre isso. Ele disse, cara, e fala muito sobre potestades, né, os espíritos territoriais. Eu disse, é verdade. Ele disse, rapaz, eu identifiquei um, talvez seja o maior. Eu falei, qual é? Maledicência. Daniel, o imperatrizense gosta de falar mal e ouvir falar mal. Eu nunca estive numa cidade onde as pessoas queriam tanto saber da minha vida e o porquê das coisas e se intrometer na minha história de uma certa forma. Cara, o imperatrizense precisa ser liberto da fofoca. E com muita vergonha, como imperatrizense, alguém criado no bairro do Bacuri, eu disse, meu amigo, você está certo. Quem concorda com esse irmão? Não, gente, vamos ser sinceros. Quem concorda com esse irmão, levanta a mão aí. Cara, eu queria muito falar uma outra mensagem, mas ontem à noite Deus começou a me cutucar com isso, e me pegar com isso, e falar com isso. Eu disse, mas rapaz, tem tanto tempo que eu não prego Imperatriz, eu quero tanto ser doce. E aí, Deus me levou a um texto, se você puder abrir em Gênesis 45, mostra aqui um desfecho de uma história fantástica. Mostra a reconciliação de José do Egito com seus irmãos. Cara, e ontem à tarde eu tirei um tempo com Deus para preparar essa mensagem, e eu fiquei olhando para isso, eu falei, caraca, é isso aí. É isso que Deus quer falar. Porque tem muita gente, pessoal, olha para mim aqui antes da gente ler o texto. Tem muita gente que acha, eu não cresci o suficiente porque alguém me prejudicou na minha jornada. Aquele pastor daquela igreja que eu frequentei há tanto tempo atrás, aquele cara ali, rapaz, me machucou demais. Não, aquele irmão, é por isso que eu migrei de uma igreja para outra. E construindo uma família, como vocês estão construindo aqui, é o 12º culto de vocês. Vocês precisam deixar o passado para trás, porque aqui é um tempo novo. Então não dá para ficar carregando o ranço do passado, sabe? Deus tirou o povo dele de dentro do Egito, e precisou de 40 anos para o Egito sair de dentro do povo, para que só então eles pudessem alcançar algumas promessas de Deus. Então, escuta bem o que o Senhor está falando. Gênesis 45, versículo 1 diz: a essa altura José não tinha mais como conter-se diante dos seus irmãos e de todos que estavam presentes, e gritou: façam sair todos aqui. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios estavam ouvindo, e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José.
meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam nem lhe responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele quem vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha para mim aqui um pouquinho. Você sabia que o mal que algumas pessoas lhes fizeram pode estar cooperando positivamente para você entrar no centro da vontade de Deus? Só que se os nossos olhos não se abrirem, a gente vai sempre culpar alguém pelo nosso fracasso. Irmão, se alguém um dia te jogou numa cova, te caluniou, falou mal de você, de todas as espécies, você não tem como se defender, a única coisa que você tem que falar é: Deus, usa essas coisas para me levar para o centro da tua vontade. Me joga para o meu destino. Você vê um José que, depois de ter sido jogado naquela cova, quase 20 anos depois, está reencontrando seus irmãos. E eu acho lindo quando ele está conversando com seu irmão mais velho, o Rubem. E ele manda trazer o Benjamim e fala assim: o Benjamim vai ser o meu servo aqui, vai ficar como escravo. E o Rubem, que tinha sido responsável de defender o José, quando seus irmãos decidiram jogá-lo na cova, e não fez naquela oportunidade 20 anos antes, o Rubem disse assim: José, não faz isso. Sabe por quê? Esse aqui é o último, é o último da nossa casa, e se eu voltar para casa sem esse garoto, meu pai vai morrer. Então vamos fazer o seguinte: deixa eu ficar no lugar dele. Eu fico como teu escravo, mas o mais novo, o caçula, fica livre para voltar para casa. E quando José viu o coração dos irmãos dele arrependido, ele começou a chorar. E ele disse: eu sou o José qual vocês desprezaram. E os irmãos dele, antes mesmo de pedir perdão, cutuca alguém e fala assim: nem pediram perdão. Fala aí para ele, fala. Porque a maturidade, irmãos, que você pode ver nos seus relacionamentos, você nem precisa ser procurado para pedir perdão, alguém pedir perdão para você. Deus já te ensinou a perdoar as pessoas. Dentro de você, você já resolve as coisas, sabe? E algumas coisas têm prendido a igreja imperatrizense. Uma das coisas são essas. Nós precisamos rever alguns dos nossos valores. E o José, ele tem um discernimento espiritual. Ele chora, perdoa os seus irmãos, abençoa os seus irmãos, e ao invés de pagar o mal com o mal, ele fala: cara, agora eu poderia matar vocês, eu poderia destruir vocês. Se bem que ele deixou os irmãos dele presos durante 3 dias, só para dar aquele, rapaz, uma vingançazinha básica. Ficou olhando para eles, mas ele tinha poder para destruir aqueles que tinham o arrebentado. Mas sabe de uma coisa, irmão? Era família, era sangue do sangue, carne da carne. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: como pode haver desejo de vingança no seu coração contra a sua própria família em Cristo? Como pode haver desejo de dar o troco em alguém que faz parte do sangue de Cristo junto com você? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós somos um corpo, nós somos uma família, e chegou a hora de nós crescermos em maturidade e dizer: meu irmão, se você me fez algum mal, esse mal foi para me jogar para o centro da vontade de Deus. Você está perdoado, você está abençoado, e aquilo que Deus me deu, eu vou usar para te abençoar. Cara, é lindo o que José está falando. Versículo 7 diz: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para o Egito, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e fez administrador de todo o seu palácio e governador do Egito. Olha o entendimento espiritual. Agora me diz uma coisa: 20 anos antes, quando ele estava jogado dentro daquela cova, ele entendia isso? Ele não entendia, irmão. Ele chorava, ele era o favorito do seu pai,
Ele tinha perdido tudo que tinha, todo o favor, toda a bênção, estava lá, arruinado. Mas depois de uma jornada de quase 20 anos, o garoto José se tornou um homem, coração de criança, mas uma mente capaz de governar com Deus. E isso que Deus quer fazer através de mim e de você. Vamos pegar o passado nessa manhã, vamos deixar ele para trás. Vamos pegar tudo que a gente pode aprender com esse passado. Vamos deixar todo o desejo de vingança, todo o desejo de dar o troco lá fora. E a gente vai começar a servir essa cidade com aquilo que nós recebemos. Vamos começar a servir os bairros, os pobres, os pequenos, os menos favorecidos, com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Você pode levantar uma das suas mãos, fecha os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, traz à minha memória aqueles que eu preciso abençoar, aqueles que eu preciso perdoar. E eu quero ser como José, que vai abençoar ao invés de se vingar. E tudo que o Senhor der nas minhas mãos não será objeto de dar o troco, mas um objeto de serviço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Se você concorda com isso, diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Estou lembrando de um grande amigo meu, que é o Kildali, que toca baixo, baixista fantástico. E eu encontrei com ele em Fortaleza. Ele tocou comigo algumas vezes e começou a caminhar comigo. E disse: Daniel, rapaz, eu quero aquilo que você carrega. Eu falei: tu tem certeza? Não é um caminho muito fácil, não, mas eu quero isso para minha família. Eu falei: então beleza, vem para Floripa. Saiu de Fortaleza, foi morar com a gente lá em Florianópolis. Meu amigo, aí foi luta, tribulação, perseguição, e veio tanta dificuldade até para comer, para pagar aluguel. E ele disse: Daniel, rapaz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu disse sim para Deus. Aí eu mostrei Gênesis 45 para ele. Eu disse: cara, você entrou num processo, você não pode fugir do processo. E aí depois de alguns anos, hoje ele está estabelecido como missionário no F-Hop, e o F-Hop abraçou ele, está abençoando ele financeiramente. E aí ontem eu recebi uma mensagem dele dizendo: cara, muito obrigado, né? Muito obrigado, foi um processo de Deus e nunca foi sua culpa tudo que eu passei nessa terra. Tudo foi um processo de Deus, um processo para que eu amadurecesse. E quando ele viu meu coração maduro, eu pude receber algumas coisas. Então, não abra mão dos processos de Deus. Amém? Outra coisa que Paulo está se referindo nesse texto de 1 Coríntios, vamos dar uma olhadinha nele de novo. Ele fala o seguinte, versículo 4: pois quando alguém diz eu sou de Paulo, e outro diz eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Ao final de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Olha para mim aqui um pouquinho. Segunda característica de imaturidade na igreja de Corinto era olhar mais para os homens do que olhar para Deus. E a gente tem muita facilidade de escutar uma música e falar: esse cara é ungido. Eu vou lá para a igreja Esperança porque, rapaz, Deus está com o pastor Ricardo. Onde aquele homem foi, eu vou. É errado isso, gente? Não é. Mas é totalmente certo? Não. Porque Paulo estava dizendo: se vocês tivessem um coração em Deus e não no Paulo, vocês seriam maduros. Se vocês tivessem um coração em Deus e não no Apolo, vocês seriam maduros. Agora vai acontecer no Brasil, no ano que vem, um evento fantástico chamado Descendo. E tem nordestino achando que o nome é Descendo, né? Descendo. Esse nome aí não é de Deus não, tem que ser Subindo. Aí é bom. Piada horrível, né, gente? Tudo bem. Mas vamos lá. O Descendo aconteceu lá nos Estados Unidos. E foi uma luta para os caras conseguirem lotar um estádio lá em Orlando. Ainda sobrou espaço. Aqui no Brasil, em menos de 5 horas, 65 mil pessoas se inscreveram. E a galera teve que locar um outro estádio. Vão fazer 2 eventos juntos. Vão ser quase 120 mil pessoas reunidas.
E sabe qual é o comentário de algumas pessoas? Cara, o Dunamis, tu viu? Poder de fogo dos caras em 5 horas. E rapaz, sem influência em rede social. Mas tu tá vendo não sei o quê. Irmão, não é Dunamis, não é Tel Hayash. É o movimento do Espírito Santo em nossa nação. É Deus dizendo: eu escolhi o Brasil como uma terra de adoradores, como um celeiro de missionários. Me diz uma coisa, quantos de vocês já ouviram uma profecia sobre a nossa nação, que nós seríamos um celeiro de missionários? Levanta sua mão. Irmãos, eu já ouvi isso. Em 2013, eu trouxe aqui em Imperatriz o fundador do Ministério The Call, que se transformou agora o Descend. E ele pisou lá na sede da Nova Aliança, Luingle. Quem estava lá? 2013. E aquele homem de Deus, quando ele pousou em Araguaína, nós viemos de Araguaína de carro até aqui, ele veio profetizando 250 quilômetros sobre a cidade de Imperatriz. E olha só, quando ele pisou na sede da Nova Aliança, eu me lembro como se fosse hoje, a gente tremia do pé à cabeça, e aquele homem começou a orar com aquela voz rouca, se balançar de um lado para o outro, e ele disse assim: alguns esperam que venha das grandes capitais do Brasil um grande avivamento. Deus está dizendo: vai vir dessa terra. É aqui do norte, aqui da região da Amazônia. Eu disse: o quê? O quê? O que esse cara está falando? Peguei ele, nós fomos uma tribo indígena, fomos ali nos Cricatis. Os Cricatis abraçaram ele, oraram por ele, aquele cara tremia. O cara que criou o Descend. E de lá ele voltou cheio do Espírito Santo, orando e profetizando. Ele colocava a mão no meu peito e batia sobre o meu peito, profetizando sobre mim. Eu sabia, essa profecia não é para mim, essa profecia é para a igreja de Imperatriz. E falando: vocês serão um dos maiores celeiros de missionário para o mundo. Deus chamava a Imperatriz de Antioquia, um lugar de envio de missionários, um lugar de onde pessoas seriam curadas, libertas, daqui seriam exportadas pelas nações. Eu disse essa palavra, pastor Nonato, compartilhei com ele. Tenho certeza que é para a Imperatriz, não tem a ver comigo, é para a cidade. Então, irmãos, muitas vezes nós, como uma cidade do interior, olhamos para São Paulo e dizemos: olha, o pessoal lá tem mais capacidade, né? O pessoal lá, 120 mil pessoas no estádio. Gente, não é Apolo nem Paulo, é Deus fazendo crescer. É Deus regando. E Deus está dizendo para você: abra os seus olhos para ouvir as promessas que Deus tem para a sua vida. Abra os seus olhos. Então, não mude de igreja, porque Deus está com determinada pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Até meio complicado, né, falar isso do lado do meu amigo Ricardo. Mas quem é Ricardo? Quem sou eu? É Deus que quer fazer com que você cresça. Não coloca a sua fé no Ricardo, não coloca a sua fé na Jacilene, coloca a sua fé no Deus que está desenvolvendo essa igreja aqui. Muitas pessoas trocam facilmente o seu olhar, que deveria estar no Senhor, e colocam em pessoas. E a maioria de nós nos decepcionamos como crentes, porque colocamos uma falsa expectativa em alguém. Você achou que determinada pessoa ia cuidar de você, você achou que determinada pessoa deveria ter agido melhor com você, afinal de contas ela era um líder, afinal de contas era uma pessoa de Deus, e de repente você sofre uma decepção, e aí você está capenga espiritualmente, está dizendo: foi ele. Não foi não, foram seus olhos, foi onde você colocou a sua expectativa. E Paulo está dizendo: quer crescer? Tira os olhos de Paulo. Quer crescer? Tira os olhos de Apolo. Quer crescer? Se veja como uma lavoura de Deus. E Deus é que está dando crescimento para a sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Podemos ir para frente então? Vamos falar então da segunda característica de um filho maduro. A segunda característica é maturidade diante da dor e diante do sofrimento. Você pode dizer amém? Estava ouvindo uma psicóloga ontem, ela estava falando que a nossa mente sempre está fugindo da dor, sempre está fugindo do sofrimento. A gente vai fazer sempre alguma coisa para fugir dessas duas coisas. Dor e sofrimento, a gente está fora. Mas Deus escolheu, através da dor e através do sofrimento, trazer desenvolvimento para a gente.
Mas parece até antibíblico, porque está vindo a doutrina aí de hipergraça, e muitos pregadores, até famosos, né, falando sobre que Deus, Ele não quer que você sofra, Deus quer que você não precise mais nem passar por provas, nem por dificuldades, porque, cara, Deus não trabalha assim. E parece até uma visão bem bonita, né? Mostrar um Deus bondoso, glorioso, cheiroso, amoroso. Mas se você ler o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, dá uma olhadinha, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz, e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que, você pode dizer bem alto, sofreu. Está escrito lá, gente, ó, Bíblia. E uma vez aperfeiçoado, você pode dizer bem forte, aperfeiçoado, então ele se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo então designado por Deus como um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que Deus está dizendo? Jesus é o padrão para nós, sim ou não? Jesus é a pessoa que nós devemos copiar, sim ou não? Que foi que Deus fez com seu filho? Filho, eu tenho todas as nações da terra para você. Você quer como herança? Eu quero, Pai. Você quer cada centímetro dessa terra? Quero. Você quer cada coração do universo? Quero. Beleza. Só tem um caminho. Você precisa aprender através daquilo que você vai sofrer. E como homem, ele precisou entrar numa natureza caída, num mundo despedaçado, e podia estar exposto a vários tipos de coisa. E Deus Pai enviou Jesus, e esse Jesus, Filho de Deus, sofreu e aprendeu com aquilo que sofreu. E a Bíblia está dizendo que ele foi aperfeiçoado. Quantas pessoas querem ser aperfeiçoadas aqui nessa manhã? Então você precisa enxergar a dor e o sofrimento de uma forma diferente, porque a gente foge da dor, a gente está passando por luta, por tribulação. Às vezes a gente culpa o diabo, amarrado, em nome de Jesus, tudo isso que está vindo aí. E às vezes a gente começa a depender cada vez mais de pessoas. Por favor, pastor Glaucio, me visita, ora por mim, me carrega. Irmãos, não estou dizendo que isso é errado, até porque 5 meses atrás, se não fosse a oração de muitas pessoas e gente me carregar no colo, eu nem teria sobrevivido, nem eu, nem minha esposa. E Deus fez um grande milagre através das orações e do cuidado da sua igreja. Mas uma coisa é você precisar de ajuda, e outra coisa é você ser dependente ao ponto que você nem consegue ajudar alguém, porque você sempre se coloca numa posição de alguém precisa orar por mim, alguém precisa ofertar na minha vida, alguém precisa ser usado por Deus para me abençoar, e você nunca cresce a ponto de inverter esse papel e começar a ser alguém que ora por outros, abençoa outros e serve a outros. Você está comigo aqui? Então Jesus, ele aprendeu mediante aquilo que sofreu. Como vai ser diferente conosco? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 3, dá uma olhadinha, Mateus 3, capítulo 13, diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Versículo 16: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Maravilhoso esse texto, né, gente? Quantos aqui querem ouvir a voz do Pai dizendo: eu te amo, tenho prazer em você? O Espírito Santo veio sobre Jesus. E qual foi a primeira obra do Espírito Santo na vida de Jesus? Foi levar ele para pregar para uma grande multidão, onde ele pudesse curar enfermos, levantar aleijados das suas cadeiras de rodas. Levaram Jesus logo direto para o cemitério para ele sair ressuscitando um monte de gente morta. Foi isso que aconteceu?
Primeira obra do Espírito Santo. Mateus 4, verso 1, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Note que não é pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Gente, espera aí. Como é que 2 versículos antes o pai está dizendo: eu te amo, meu filho. Você está dando prazer para o coração do papai. Filho, você é demais. E eu te amo tanto que eu vou te mandar direto para a casa do capeta. Eu te amo tanto que eu vou te jogar num deserto para você ficar passando fome e sede durante 40 dias. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente não consegue enxergar algumas dificuldades que nós passamos em nossa jornada como filhos de Deus como uma prova viva do amor de Deus. A gente só consegue enxergar o amor de Deus enquanto Ele está dizendo: eu te amo e eu tenho prazer em você. Mas quando o Espírito Santo pega na mão de Jesus e leva ele para o meio do deserto e coloca de frente com Satanás, a gente diz assim: parece que não é amor. E nós não sabemos ser confrontados. Nós não sabemos ter a nossa opinião constrangida. Cara, eu não concordo com você não. Acho que não é bem assim. A gente leva para o lado pessoal, né? Agora, o processo de maturação de um filho tem que passar pelo deserto, tem que passar pelo jejum, e olha só, tem que passar pelo confronto com o diabo. Jesus foi tentado em todas as coisas que eu e você fomos tentados. O escritor de Hebreus disse que ele foi tentado em cada uma das coisas, porém sem pecado. Ele venceu todas as coisas. Sabe o que eu acho interessante? É que aquele filho de Deus só é, vamos dizer assim, o diabo só aparece para ele. Alguns teólogos dizem que ele foi atormentado por vários demônios durante aqueles 40 dias. Mas ele só aparece, o próprio diabo encarnado, para falar com Jesus quando a barriga dele ronca. E a Bíblia diz assim: então Jesus sentiu fome. E aí, quando o diabo viu a carência, quando ele viu ali o que poderia levar Jesus ao pecado, ele se apresenta. Ele fala: você que é o filho de Deus, eu escutei o que Deus falou. Pega essa pedra, transforma ela em pão. Mostra para mim o que você pode fazer. Você que é o Messias, você que é o Salvador do mundo, você que é o segundo Adão, então mostra para mim. Filhos maduros precisam aprender a vencer as suas carências no deserto. Filhos maduros precisam aprender a vencer as propostas de Satanás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, você precisa encarar a dor e o sofrimento de uma forma diferente, porque Deus quer te levar a um outro nível. Quem sabe que Deus quer te levar a um outro nível? Deus quer te levar a um outro nível. Vamos dar uma olhadinha aqui em Atos capítulo 21, versículo 10. Nós somos um povo que gostamos de profecia, nós gostamos de ouvir a voz de Deus através de seus servos, isso é maravilhoso. Mas olha a reação desse filho de Deus chamado apóstolo Paulo, mediante algumas coisas aqui, ó. Atos 21, verso 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu até a Judeia, e um profeta chamado Ágabo veio ter conosco. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas próprias mãos e pés, disse: assim o Espírito Santo está dizendo, desta mesma maneira os judeus amarrarão a Paulo, que é dono desse cinto, se ele for até Jerusalém, e os entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do meu Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: então seja feita a vontade do Senhor. Cara, se fosse um crente igual a mim,
quando aquele profeta pegasse meu cinto e dissesse assim: você vai ser amarrado, você vai ser açoitado. Eu disse: glória a Deus, Deus está me mostrando o livramento, aleluia. Ia para o outro lado. Irmãos, a profecia nem sempre é para te mostrar o livramento, mas tem palavra profética que é para mostrar a você que está vindo um sofrimento e está dizendo: vai que é tua, Tafarel, é tua mesmo. Pula dentro desse negócio, mostra que tu é crente de verdade, mostra que tu é filho de Deus, glorifica o nome de Deus no meio dessa dor. Quem está ouvindo o que eu estou falando? O profeta veio e disse: Paulo, tu vai ser amarrado. E as pessoas começaram a chorar e dizer: não, Paulo, você é o nosso pastor, você é o nosso líder, não vai não. E ele disse: vocês estão magoando o meu coração. Porque o verdadeiro amor, irmão, não é só proteger do sofrimento. Mas Paulo estava esperando assim: Paulo, pode ir que a gente está contigo. Estamos contigo nessa batalha aí. E eu oro para que Deus levante aqui nesses dias corações como o do apóstolo Paulo. Corações que podem ser amarrados, açoitados, aprisionados, mas estão dispostos não apenas a sofrer, mas também a morrer por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. Você pode dizer glória a Deus? Cara, essa é a maturidade que Deus espera de nós. Muitos de nós nos movemos de forma errada mediante as profecias. Nós achamos que palavras proféticas são apenas para trazer livramento. Não, é para trazer convicção de que realmente você vai passar por algumas coisas. E você tem que estar pronto por elas. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo e com um amigo dele chamado Silas? Passavam por uma cidade e tinha uma garota sendo extremamente violentada e abusada por um demônio. E era um demônio que falava as coisas certas, um espírito de adivinhação que falava: esses são homens de Deus, ouçam o que Deus está falando através dele. Paulo se indignou, colocou a mão na cabeça daquela menina e disse: todo espírito de adivinhação sai em nome de Jesus. Sabe o que o povo fez? Não agradeceu ele não. Levaram eles para dentro da prisão. A Bíblia diz que eles foram levados para a praça principal da cidade. Paulo ficou nu, junto com Silas. Eles foram espancados por fazer a obra de Deus, tá? Por fazer uma coisa certa. Foram levados para dentro da prisão. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, reclamando da vida missionária. Era isso? Por volta da meia-noite, o céu começou a ouvir a adoração de alguém que tinha tudo para reclamar. O céu começou a ouvir a adoração de alguém que tinha tudo para dizer: porque foi que eu obedeci a Deus. O céu começou a ouvir uma adoração de alguém que não precisava estar num culto legal com ar-condicionado para derramar o seu coração como incenso a Deus. E não foi só o céu que escutou, mas os presos que estavam com ele começaram a ouvir uma música, e provavelmente bem desafinada, parecida com gemidos. Então, ai, não era nem minha alma, era ai. Canta-te, Senhor, ai, grandioso és tu. Agora tu imagina os presos ouvindo alguém que tinha sido acabado de ser espancado. E não era qualquer tipo de açoite, meu irmão. Era pancada, violenta. E eles estavam ouvindo agora o som dos anjos estremecendo a prisão e salvando não apenas Paulo, mas todas as cadeias foram abertas. Porque quando alguém que tem tudo para reclamar adora, irmãos, é tão forte o que acontece, que você não é liberto sozinho, mas quem está ao seu redor começa a ser invadido pelo amor de Deus, que está fluindo através da sua vida. Aí sabe o que acontece? Paulo é liberto. O carcereiro, quando vê aquilo, vai se matar. E o Paulo disse: não faça isso não, meu amigo, espera aí, deixa eu jantar na sua casa. Foram para a casa do carcereiro, jantaram. Paulo pregou o evangelho. Foram todos, ele e o seu filho, sua esposa, foram para a beira de um rio, se batizaram. E sabe o que foi que o Paulo fez? Beleza, meu irmão, tudo bem? Estou liberto, vou para casa. Foi isso que ele fez, gente. Sabe onde é que Paulo foi?
Ele voltou para a prisão. Bora, Silas. Sentaram no mesmo lugar e ficaram lá. E eu fiquei olhando para esse texto e disse assim: esse bicho é louco. Por que ele estava lá, irmãos? Porque ele sabia que ele não tinha sido preso pelas mãos dos romanos. O próprio Deus colocou ele naquele lugar para gerar salvação, para gerar livramento, para que pessoas fossem abençoadas. E ele disse: se eu estou com Deus, posso estar na prisão. É lá que Deus me quer. E aqui, naquele lugar ele pôde pregar para os grandes do Império Romano. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que achar maravilhosa uma vida de sofrimento, mas você precisa encarar alguns desafios da sua vida de uma forma diferente. Você precisa decidir isso de uma forma sobrenatural nessa manhã. Amém? Porque algumas imagens de ouro vão estar diante de você, pedindo para que você se dobre. Algumas fornalhas ardentes vão estar bem pertinho de você, te chantageando, dizendo: nega o teu Deus. E você precisa ser firme, você precisa ter uma fé madura. Bate no ombro de alguém aí que está quase dormindo e fala assim: tenha uma fé madura. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dar uma olhadinha em Daniel 3, versículo 16. Olha o que está acontecendo com 3 caras chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz assim, ó: e disseram a Nabucodonosor, esse aqui é o rei da Babilônia, tá? O homem mais poderoso da história naquele momento. E disseram a Nabucodonosor: não precisamos nos defender diante de ti, se nós formos atirados na fornalha em chamas. O Deus que prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume. Quem lembra dessa história aqui? Sabe o que estava acontecendo? Nabucodonosor ouviu falar que naquela província estava rolando uma rebelião. Ele disse: está rolando rebelião? Tem alguém querendo fazer uma milícia para acabar com o meu reino? Espera aí. Foi lá, juntou todos os seus poderosos, levantou uma imagem de ouro gigantesca e disse: vou tocar uma música, quem não se ajoelhar está morto. Ou se ajoelha e me adora, ou vai para a fornalha. Sabe o que aconteceu, gente? Eram milhares e milhares de pessoas, inclusive milhares de outros judeus, que tinham a mesma cultura, serviam o mesmo Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego. E daquela multidão de milhares de pessoas, esses 3 ficaram em pé. E foram dadas para eles 2 oportunidades a mais. Toca a música de novo. E eles permaneciam de pé. Mesmo quando seus companheiros, que tinham a mesma fé e adoravam o mesmo Deus, estavam comprometendo seus valores, aqueles caras estavam em pé. E às vezes a gente acha assim: vou ficar em pé diante das provações e Deus vai me honrar. Vai mesmo, vai aumentar 7 vezes mais o fogo da fornalha. Vai aumentar 7 vezes mais. Mas eu acho lindo e eu acho inspirador o que esses 3 caras estão falando na cara do homem mais poderoso da terra. É uma fornalha que você tem? Então é o seguinte: nós não vamos negociar a nossa fé. Eu não sou criança espiritual, eu sou um filho de Deus maduro. Deus tem 2 opções: ou Ele me livra das tuas mãos, ou Ele permite que eu morra nessa fornalha, glorificando o nome dEle. E eu vou te falar uma coisa: qualquer uma das 2 opções para nós está muito bom, mas nós não iremos nos prostrar diante dos teus deuses. Irmãos, como eu estou falando para vocês, talvez a maior estátua de ouro que se levantou na minha vida se chama paralisia cerebral. E a minha filha fez 8 anos essa semana. E você vê 8 anos
as orações não só da sua família, mas de muitas pessoas, pedindo a Deus um grande milagre, e o milagre não acontece, é uma coisa que eu não desejo para ninguém nesse auditório sentir isso. Mas em um momento eu tive que lidar com esse negócio. Em um momento o Daniel melancólico teve que ser imobilizado pelo Daniel, filho de Deus, que tem uma fé madura. De vez em quando esse Daniel melancólico tenta se levantar, mas eu estou treinando bastante o Daniel, filho de Deus, para ele dar uns golpes de jiu-jitsu no outro e segurar ele lá. Porque não é brincadeira, irmãos. Mas a minha pergunta para você é: qual é o combustível que te move? O que move a sua fé? Sabe o que estava acontecendo comigo? O que estava movendo a minha fé era o desejo de ver um milagre na vida da minha filha. E um dia Deus disse assim: Daniel, você deixa eu voltar a ser o seu Deus? Eu disse: como assim, tu és o meu Deus? Ele disse: não, tem outro cara sentado no trono aí. Irmãos, e quando eu estava esperando Deus me colocar no colo e dizer: oh meu filho, né, tá doendo, que difícil. Ele disse: tira a paralisia cerebral do trono. Tira ela do trono. Eu disse: Deus, mas está doendo. Meu amigo, tire do trono, senão eu não consigo governar a sua vida. Daniel, tu acorda com a paralisia cerebral, tu dorme com a paralisia cerebral, você faz esporte com a paralisia cerebral, tudo na sua vida é a paralisia cerebral. O motivo das suas orações é a paralisia cerebral. Até o jeito que você compõe tem paralisia cerebral no meio. Você está tão desesperado por um milagre, você ama tanto a sua filha, você quer tanto ver algo na sua filha, que você tirou seu Deus do seu trono e colocou o problema lá, e ele se tornou o centro da tua história. Irmãos, é difícil escutar um negócio desse, né? Irmãos, porque eu só estava com um Deus de Mateus capítulo 3. Eu te amo, eu tenho um prazer na sua vida. Aí ele se transforma no Deus de Mateus 4. Vai para o deserto, vai enfrentar os demônios, vai passar pelas dificuldades. E Deus me deu esse texto, e Ele me mostrou a fé desses homens, que estava firme, com ou sem milagre. Nabucodonosor, eu sirvo um Deus de milagre, e Ele pode apagar essa fornalha, e Ele pode nos arrebatar daqui, nos levar de volta para Jerusalém, se Ele quiser. Mas se Ele não fizer, nós não nos curvaremos diante desse Deus. Eu disse: Senhor, o que eu faço? Ele disse: só tem um jeito, é o fogo dentro do seu coração ser mais forte que o fogo da fornalha que está do lado de fora. Se esse fogo de dentro não for mais forte do que o fogo de fora, a vida vai te consumir, os problemas vão te consumir. Irmãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus, eu posso dizer para você que eu sou um homem que tem um coração curado. Sabe onde foi que Deus me curou? Numa sala de oração, eu, meu violão e um bocado de cadeira vazia. Eu encontrei descanso enquanto eu adorava meu Deus. Deus quer te levar a um lugar onde a sua adoração não é negociada pelas coisas que você anda pedindo. Se a salvação do teu filho é o que motiva a sua fé, enquanto o seu filho não for salvo, você não vai conhecer a Deus profundamente. Se a salvação do teu marido que não é convertido for o combustível que movimenta a sua fé, enquanto esse homem não for salvo, alguma coisa parece que não vai estar funcionando tão bem. Onde você coloca o seu combustível? Seu combustível é o que tem um poder de te movimentar e tem um poder de te parar. Tem gente que, se está com dinheiro, se movimenta. Está começando luta financeira, para espiritualmente. Tem gente que está tudo bem se está saudável. Se começa a ficar doente, começa a parar espiritualmente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Identifica qual é o combustível que está te movimentando. Sadraque, Mesaque e Abidnego me ensinaram demais. Porque com fornalha ou sem fornalha, esses homens não negociaram a sua fé. Tem algum outro Deus no seu coração, talvez, nessa manhã?
Quantos filhos maduros nós temos aqui? Fala assim: Espírito Santo, eu quero ser maduro. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. E eu te peço mais 10 minutos para eu encerrar essa mensagem que está grandona. Mas eu preciso falar da última, que é a maturidade na adoração. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Versículo 20. A mulher samaritana está com Jesus e ela faz essa pergunta: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde você deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo e a hora vem em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram a um Deus que não conhecem. Nós adoramos a um Deus que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para que sejam seus adoradores. Você pode dizer amém? O que é maturidade na adoração? É o seguinte: essa mulher queria saber: Jesus, aonde eu vou? Que lugar é? É o monte? É aqui? É conferência A? É conferência B? Jesus, me fala também, como é que eu canto? É essa música que te agrada? É essa outra? E Jesus falou assim: peraí, você está preocupada com os detalhes, né? Mas deixa eu te falar o que é a essência da adoração. E a essência da adoração é: você é uma samaritana e você não conhece ao Deus que você adora. Então, você pode até estar no lugar certo e você pode até cantar a música certa, mas se o teu coração não conhece ao Deus que você está adorando, você corre o risco de ser um adorador falso. Porque Jesus está dizendo que o verdadeiro conhece ao seu Deus, que o verdadeiro entende a vontade de Deus, e o verdadeiro é aquele que o Pai está procurando. Deixa eu ver quem é que está me cantando, quem é que está me adorando, mas que conhece a mim. Esse é o verdadeiro adorador. Quem está comigo diz amém. Então a minha pergunta é: você tem investido boa parte do seu tempo conhecendo Jesus? Você está investindo boa parte do seu tempo mergulhando nas Escrituras? Sabe, eu nasci em Imperatriz em relação à adoração. Ricardo citou um tempo onde a gente viajou junto por muitos anos aí, e eu sempre amei pegar meu violão e dançar e tocar e fazer músicas espontâneas. Só que eu tenho entendido que são estações que vêm sobre a nossa vida. E há 2 anos atrás eu fui levado a entrar numa universidade de teologia. E quando eu entrei em alguns textos bíblicos, eu comecei a ver que muita coisa que eu sabia e muita coisa que eu ensinava estava errada. Eu tive que ser confrontado com a própria Bíblia que eu ensinava. Muitas músicas que eu achava fantásticas carregavam até heresias dentro delas. E eu comecei a perceber o que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana. Ela estava dizendo assim: olha, você pode até cantar, mas se você não conhece o Deus a quem você canta, você pode cantar uma coisa errada. O que foi que aconteceu com o povo de Israel quando eles quiseram adorar antes de conhecer a Deus? Eles estavam no começo da jornada deles, lá no deserto, e no começo da jornada deles no deserto, Moisés desaparece, porque Moisés está no alto da montanha, e Deus está dando as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Enquanto isso, o povo está lá embaixo, e o povo não tinha lei para conhecer a Deus. O povo não tinha discernimento de quem era Deus, porque de onde eles estavam vindo, a lua era Deus, o Nilo era Deus, o sol era Deus, Faraó era Deus. E Deus tirou eles daquela cultura para colocar eles dentro de uma outra cultura e fazer deles uma grande nação. Mas sem entendimento e sem conhecimento de Deus, eles chegaram para o Arão, que tinha ficado no lugar de Moisés, e disseram assim: ô Moisés, o Arão, o Moisés sumiu.
E é o seguinte, esse cara já está lá há muitos dias, ele morreu de fome, de sede, já era. E a gente reconhece que Deus fez um grande milagre. A gente viu aquelas pragas, a gente viu o filho do faraó morrer, a gente viu o mar vermelho se abrindo, e a gente está aqui agora. E a gente precisa adorar esse Deus. Foi que Arão fez. Pega os seus brincos de ouro, pega os seus cordões de ouro, vamos fazer aqui alguma coisa. E juntou lá e fez um bezerro gigante de ouro. E eles começaram a adorar. E ainda colocaram o nome do bezerro, sabe de quê? Elohim, que é um dos nomes de Deus. E aí Deus começa a ouvir aquela música horrível e sentir aquele cheiro de fossa nas suas narinas. E ele diz assim: Moisés, corre agora, desce da montanha e vai lá no povo, porque o povo pensa que está me adorando, mas eles construíram um bezerro. E eu disse: não coloca nenhuma imagem, eles são idólatras. Sabe o que Moisés faz? Ele desce, e quando ele vê o povo prevaricando e idolatrando, ele quebra as tábuas da lei. Sabe por quê? Porque se o povo sabe o que é certo, a situação deles piora ainda mais. Aí sim eles seriam culpados ainda mais diante de Deus. E Deus escolhe ali a tribo de Levi para ser o seu representante e para ensinar o resto do povo a adorar, agora do jeito certo. Porque, irmãos, uma boa intenção de adorar a Deus sem conhecimento de Deus pode dar um grande problema e pode chegar até a idolatria. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está comigo aqui? Então, Daniel, então quer dizer que eu posso estar construindo alguns bezerros de ouro? Pode. Pode ser que quando você está levantando as suas mãos, Deus está virando as costas. Pode ser que quando você está cantando, Deus pode estar tampando o nariz. Porque sem Bíblia, sem lei, sem conhecimento da palavra, você pode estar cantando o que é certo com o coração errado. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Palavra complicada, né? Cara, mas é verdade. Quantas vezes eu cantei o que é o certo com a postura errada, porque Deus sonda os nossos corações. E para encerrar, veja a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Eu não vou ler o texto, mas você guarda e medita. Maturidade na adoração é quando nós estamos dispostos a adorar a Deus, quando Ele nos faz grandes promessas, quando Ele nos dá muitas bênçãos. Da mesma forma, no dia que Ele nos pede aquilo que é mais valioso para nós. Abraão construiu 4 altares para Deus durante a sua jornada. Primeiro, Gênesis capítulo 12. Abraão é um velho, casado com uma senhora, que não podia ter filhos, e ele está já fazendo as contas do seu inventário, e ele está talvez colocando o nome do seu sobrinho Ló para herdar as coisas, ou talvez o seu servo mais fiel, Eliezer. E Deus chega do nada e escolhe Abraão e diz assim: Abraão, vou te dar um filho, e não apenas um filho, vou fazer de ti uma grande nação. Sabe o que Abraão faz? Abraão recebe a profecia que vai ser rico, famoso, temido na terra, que Deus vai abençoar, e quem tentar amaldiçoar Abraão será amaldiçoado, e quem abençoar Abraão será abençoado. Sabe o que ele faz? Levanta um altar de adoração a Deus, aprendendo a adorar ao Deus que realiza sonhos, o Deus que faz coisas impossíveis. Espera aí, eu não era nada, Deus está me escolhendo, está fazendo um grande milagre na minha vida, eu vou adorar Ele. Segundo altar vem em Gênesis 12, capítulo 8, versículo 8. Deus aparece de novo a Abraão e faz as mesmas promessas. Diz: Abraão, continua andando, cara, eu vou te dar uma grande nação. Você consegue contar as estrelas? Não consigo. Assim será a tua descendência. Oh Deus, muito obrigado. Levanta um altar e adora a Deus. O terceiro altar é quando ele se separa do seu sobrinho Ló, e Deus traz um livramento para Abraão. Deus diz assim: deixa Ló escolher primeiro.
E Ló foi ganancioso, olhou para as campinas do Neguebe, por detrás delas estavam Sodoma e Gomorra. E ele foi para Sodoma e Gomorra, achando que era uma terra próspera. Anos depois, Deus mandou fogo naquelas cidades, e destruiu aquelas cidades, porque eram cidades imorais. E Deus afirma a promessa com Abraão. Está vendo, Abraão? Eu te livrei de Sodoma e Gomorra, mas eu vou te dar toda essa terra como tua herança. Caminha sobre essa terra, porque onde você colocar a planta dos seus pés, ali será seu. O que Abraão faz? Levanta um altar de adoração ao Senhor. Agora eu quero te falar o que é maturidade. Maturidade é Gênesis capítulo 22. Quando o mesmo Deus que por 3 vezes faz promessas fantásticas, faz milagres fantásticos, esse mesmo Deus fala assim: te levanta e me entrega Isaque. Me entrega o teu filho a quem tu amas. Me entrega o fruto dessas promessas que eu te dei. E a Bíblia diz que prontamente, ainda de madrugada, Abraão não espera o dia amanhecer. Vai lá no Isaque e fala: vamos lá, meu filho, levanta. Pega o jumento, pega os seus servos, pega a lenha, pega o cutelo e vai caminhando para a montanha. E é a primeira vez que a palavra adoração aparece na palavra de Deus. Gênesis 22, quando Abraão diz: eu vou subir com meu filho e nós vamos adorar. E depois de adorarmos a Deus, nós voltaremos. Quando a Bíblia fala uma coisa pela primeira vez, você precisa prestar muita atenção. Porque provavelmente aquela primeira menção carrega a essência daquela palavra. Então eu quero dizer para você que a essência da adoração não é receber algo de cima para baixo. E às vezes nós nos portamos nos nossos cultos, saímos da nossa casa dizendo: eu vou lá porque eu quero receber um toque do Espírito, eu vou lá porque eu quero ouvir uma mensagem, glória a Deus, aleluia. Mas a verdadeira adoração é quando você entende: Deus, eu estou na sua casa e eu estou aqui para te entregar tudo que o Senhor me deu, eu estou dando de volta para ti. Porque se você adora a Deus só nos primeiros 3 altares, enquanto Deus está te dando, você está honrando a Deus. Enquanto Deus está te abençoando, você está honrando a Deus. Mas quando Deus te pede tudo, você também levanta um altar? Quando Deus aparentemente está arrancando tudo aquilo que você ama, você também levanta um altar para Ele? Quem está comigo aqui? Você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos?